versículo 18. A carta de Tiago, capítulo 1, versículo 12 ao 18, que diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um é tentado quando atraído, engoldado pela sua própria concupiscência. Mas depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz e o pecado sendo consumado gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícia da sua criatura. Glória a Deus, glória a Deus. Meus queridos, aqui está a palavra de Deus, aonde Tiago é um dos servos do Senhor que foi chamado para servir a Deus e para fazer a vontade de Deus. Ele fala sobre a tentação, as provações da vida do cristão, da vida daquele que serve ao Senhor. Aí você pode perguntar: tentação, o que é a tentação? É o estímulo ou indução externa ou interna que impulsiona o ser humano à prática do pecado. E nós vamos ver que a tentação, ela é algo que leva as pessoas, quando não estão ligadas ou está com um coração voltado para Deus, não está em vigilância, não estar atento às coisas de Deus, ele chega a ceder, ele chega a fracassar. E é por isso que o próprio Jesus, ele disse para que vigiasse e orasse, porque o espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E a tentação, ela vem para tirar a comunhão do homem de Deus, da mulher de Deus, do servo de Deus, tirar a comunhão daquele servo, a comunhão que ele tem com Deus, para viver no erro, no fracasso e muitas vezes decepcionado com a sua própria vida, por não resistir, por não suportar as tentações. E nós vamos aprender aqui hoje, na palavra do Senhor, que Tiago, ele chama, ele está dizendo, bem-aventurado o varão. Quem é o varão? O homem, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá o quê? Ele receberá a coroa da vida. Então, a tentação, aí vem o quê? A aprovação. Quando passa no teste, passou na prova, aí vem a coroa da vida, a bênção de Deus sobre a vida daqueles que resiste a tentação, resiste o pecado, porque tem um compromisso com Deus,
tem o coração voltado para Deus e ele quer agradar o Senhor, né? O que é a tentação? Mas afinal, que praga é esta? Que doença vem a ser a tentação? Que desde os nossos primeiros genitores vem comprometendo até mesmo os gigantes da piedade? Definição, nós vamos ver aqui, né? Significa indução, seja externa, seja interna, que impulsiona o ser humano à prática das coisas condenáveis. Então, a tentação, ela impulsiona, né, o ser humano, a pessoa, para as coisas condenáveis. Aquilo que Deus proíbe, a tentação vem para exatamente a pessoa que não está vigilante ou não está vigiando cair na tentação. Quando nós olhamos para o primeiro homem que Deus o fez, Adão, e depois Deus deu a ele uma esposa, mas Deus deu uma ordem para eles, que de todos os frutos que havia ali no jardim do Éden, eles poderiam comer, mas não poderia tocar no fruto da árvore da vida. E a palavra do Senhor vai dizer que eles descuidaram, porque o diabo ali apareceu para tentar, e ele procurou a mulher, e fez com que ela viesse a comer do fruto, e também a dar ao seu esposo Adão, e ali pecaram, ficaram distante do Senhor. Então, o pecado afasta o homem de Deus, o pecado afasta o jovem de Deus, o crente da presença de Deus, aqueles que não suportam, ou seja, a tentação, ele chega a ceder à tentação, ele está pecando e se distanciando de Deus. Mas aquele que sofre, aquele que resiste, aquele que aguenta, né? A palavra do Senhor está dizendo que ele é um bem-aventurado. Deus é com ele, Deus é com ela, e com certeza terá a recompensa de Deus. O tentador, nas Sagradas Escrituras, Satanás é o tentador por natureza. Satanás, ele é o tentador por natureza. Ele é perito em tentar, em enganar, em fazer os seus truques, a sua maneira de confundir as pessoas. Quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 4, nós observamos que ele é tão cheio de audácia, que o próprio Filho de Deus está lá no deserto, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele foi levado pelo Espírito do Senhor para o deserto, para ser tentado pelo diabo. Jesus está lá 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber. Aí o diabo se apresenta e diz: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão, ou em pães. Jesus disse: Satanás, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o crente, quando ele está na prova, está sendo provado, ou algo está acontecendo para que ele venha perder a sua comunhão com Deus, ele tem que resistir, ele tem que olhar para Cristo, ter Cristo como seu exemplo, o modelo principal para o cristão é Cristo, porque a palavra do Senhor diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, ele resistiu,
e da sua boca não saiu palavras torpes. Jesus é o maior exemplo para nós. Em tudo ele foi tentado, mas em tudo ele venceu. Em tudo ele venceu para nos garantir a vitória, Então Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio para morrer por nós, ele é um exemplo para nós. Nós vamos ver que os nomes do tentador, vamos ver os nomes do tentador. Além de tentador, recebe o agente da tentação as seguintes alcunhas nas Sagradas Escrituras: Satanás, que em hebraico significa adversário; diabo, que em grego quer dizer caluniador; homicida e pai da mentira; acusador, ele é conhecido também como dragão e a antiga serpente. Está na Bíblia, todos esses nomes estão na Bíblia. Pode ver lá em João capítulo 8, 44, Apocalipse 12, 9, Apocalipse 12, 10, esses nomes que os nomes do tentador, que é o diabo, estar na Bíblia. Ele é o pai da mentira, ele é o ladrão, aquele que vem somente para matar, roubar, destruir. É a missão dele, é tentar, é matar, é roubar, é destruir. Mas nós louvamos a Deus porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo veio para pegar o homem frágil, caído, levantar e dizer para o diabo que aquele que ele comprou com seu sangue, ele justificou, ele santificou, ele deu direito de vida eterna e tem vitória através do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Então, suportar, ou seja, vencendo as tentações. Para que vencer as tentações se todos os dias nós somos tentados? Qual é a nossa missão? Vencer as tentações para agradar a Deus. Não é para agradar a si mesmo, mas sim para agradar a Deus, ter uma vida pura, uma vida santa, uma vida que agrada a Deus. É aquele que vence as tentações, é aquele que não faz a vontade da carne, mas é aquele que faz a vontade do Espírito Santo de Deus. Ele vence as tentações e agrada a Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, para os jovens que aqui estão, vocês conhecem a história de um jovem por nome José. Quem era José? José, filho de Jacó, e que foi vendido pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos, mas mesmo assim ele o amava, seus irmãos. Foi para o Egito, lá foi vendido como escravo, e foi para a casa de Potifar. E quando ele está na casa de Potifar, a Bíblia diz que Deus era com José. Aonde ele colocava as suas mãos, Deus fazia prosperar. Deus abençoava de forma poderosa. Mas um dia, a esposa de Potifar se agrada de José e chama ele para deitar com ela, mas ele não o aceitou. Ele resistiu à sedução, ele resistiu o pecado e ele fugiu. É por isso que a palavra do Senhor diz que devemos resistir o diabo e ele fugirá de vós. José resistiu àquela mulher e ela
fez ali, caluniou ele, porque essa é a missão do diabo também, caluniar. E ele foi parar na prisão. José foi parar na prisão, e a palavra do Senhor vai dizer que Deus era com José, até mesmo na prisão. Queridos, há momento na vida do crente que vence as tentações para agradar a Deus. Não pense que é só de mar de rosas, mas há momentos difíceis. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Que aflições? Sofrimentos, lutas, tentações, provas. Mas aí ele diz também: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Jesus estava dizendo que aquele que tem bom ânimo também irá resistir, irá vencer as provas, irá vencer as tentações, irá vencer todos os ataques do adversário contra a sua vida, e ele será vitorioso, porque a confiança dele está em Deus, e ele coloca o seu coração diante de Deus. Tiago está falando: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. E observe, cada um é tentado quando atraído e enganado pelas suas próprias concupiscências. E a palavra do Senhor vai dizer que depois de havendo a concupiscência recebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, veja só, a concupiscência sendo concebida, dá à luz o pecado, e o pecado, depois de ser consumado, ele gera a morte. Aí Tiago está dizendo: não erreis, meus amados irmãos, não erreis, meus amados irmãos. Olha a preocupação de Tiago com os irmãos, para não cometer o erro, para não se deixar ser enganado, mas estar vigilante e atento, porque é Deus quem os sustenta, é Deus quem dá vitória, é Deus quem ajuda. E no momento, irmão, de ser tentado, você ser tentado, passar por um momento de tentação, confie em Deus, ore a Deus, peça força, peça graça, porque Deus irá te dar vitória com certeza. Deus é fiel, Deus é fiel, e aqueles que lutam para agradar a Deus, saiba de uma coisa, que Deus sempre dará um escape para ele, Deus sempre dará, aleluia, livramento para ele e para ela, dizer que é melhor servir a Deus, agradar a Deus, do que fazer as suas próprias vontades. Aleluia, glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. O agente da tentação, eu já falei sobre o tentador, os nomes, o principal trabalho do tentador. O trabalho que mais agrada ao maligno é desviar-nos da disciplina da vida cristã. Ele sabe que temos uma carreira para correr, por isto busca de todas as formas colocar obstáculo em nosso caminho. Não foi o que ocorreu com os irmãos da Galácia. Embora progredissem eles na carreira cristã, caíram no fascínio do adversário, e neste fascínio acabaram por cair
da graça de Deus. Gálatas capítulo 3, 1, capítulo 5 e também versículo 4. Porque o ser humano é tentado. Em nossa jornada espiritual, vemos-nos constrangidos a inquirir de nós mesmos: se eu aceitei a Cristo como meu Salvador, por que sou ainda tentado? Nós observamos que Martim Lutero parece ter encontrado a resposta. Minhas tentações têm sido minha mestra de teologia. Não vêm elas, porém, atrapalhar-me nas disciplinas espirituais? Sem as tentações, convenhamos, não existiriam as disciplinas. Por isso esforça-se o adversário a fim de nos desviar delas. Somente assim haverá de seduzir-nos com as suas tentações. Então, observamos que nós, o ser humano, o crente, o homem de Deus, a mulher de Deus, o servo do Senhor, sempre ele vai estar sendo perseguido, tentado, mas ele sempre vai vencer, porque ele precisa ter respaldo pela palavra de Deus e ter a palavra de Deus no seu coração para ele não pecar contra o Senhor. Quando nós olhamos para o salmista, ele diz: Senhor, como o jovem poderá se manter puro? Aí vem a resposta, observando segundo a sua palavra. Aí ele diz: Senhor, eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Aqui está o segredo, a doutrina, os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus é que nos leva a ter uma vida pura, é que nos leva a ter comunhão com Deus e não ceder para o pecado, não ceder para as tentações, mas viver a vida plena e cheia do Espírito Santo e que agrada a Deus. O ser humano é tentado por causa da transgressão de nossos primeiros pais. Eu falei agora sobre Adão. Se você lê reflexivamente o capítulo 3 de Gênesis, entenderá a teologia do pecado original. A semelhança de Adão, todos pecamos. Veio, entretanto, o Senhor Jesus como o segundo Adão, redimindo-nos da morte espiritual, proporcionando-nos um novo nascimento, estando nós agora em Cristo. Tudo se fez novo. Apesar das tentações, o Espírito fortalece-nos para que sigamos rigorosamente as disciplinas de uma autêntica vida cristã. A nossa vida tem que ser disciplinada para Cristo, por meio da palavra do Senhor. E nós temos uma vida autêntica, uma vida que agrada a Deus, uma vida que as pessoas possam olhar e ver que você realmente é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus, é um jovem santo, um jovem cheio do Espírito Santo e que se desvia do mal. Quando nós olhamos a história, ou seja, o que está escrito sobre Jó, quem era Jó? Um homem rico, um homem abençoado, um homem bem-sucedido, o homem mais rico do Oriente. Mas a palavra do Senhor vai dizer que ele se desviava do mal, não era da presença do Senhor, não era dos caminhos do Senhor. Mas quando veio a prova, a tentação para ele negar a sua fé,
ele resistiu tudo. Perdeu o filho, perdeu riqueza, ainda a esposa dizendo: amaldiçoas-te teu Deus e morre. Ele disse: sou mulher, tu falas como uma louca. Deus tem nos dado só o que é bom, e porque veio o mal agora, blasfemar contra Deus. Veja só, o que o diabo mais queria era ouvir Jó reclamar, era ouvir Jó dizer: eu não quero mais saber de Deus. Ele ia dizer: Jó caiu, Jó fracassou, Jó errou, Jó pecou. Quem sabe ia chegar diante de Deus: e aí, Deus, o Jó falhou. Mas só que ele ouviu diferente. Ele ouviu Jó dizendo: no saí, Deus me deu, Deus tomou, no saí do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. Ele ouviu Jó dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive, aleluia, aquele que vence as tentações e está lutando para agradar a Deus. A sua visão está em Deus, a sua fé está em Deus. Aí não há oportunidade para o tentador. Ele pode vir, ele pode lançar as suas setas, ele pode se aproximar, mas o crente que está, aleluia, convicto de que Deus o chamou para o servir, para vencer as tentações, ele não terá oportunidade para o destruir. A comunhão, a fé e a intimidade que aquele crente ou aquele servo tem com Deus, aleluia, vencendo as tentações para agradar a Deus, aleluia, glória a Deus. Positivamente considerada, a tentação pode e deve impulsionar o santo a ser ainda mais santo. Isso tudo é para nos levar a um grau de quê? De santidade com Deus. Se você vence a tentação, o pecado, você está se afastando do pecado, da tentação, você está se aproximando de Deus. E você está tendo ou adquirindo um grau de santidade. E olha, e observe bem, Deus olhando para você e dizer: o meu filho, a minha filha, realmente está vencendo dia após dia. Ele tem uma vida santa, ele é um santo homem de Deus. Deus dá testemunho, irmãos, daqueles que se desvia do mal, daqueles que procura ter uma vida de santidade. Quando nós olhamos, Deus deu testemunho de Jó. Observaste o meu servo Jó, falando para Satanás, um homem justo, temente a mim, e que se desvia do mal. Deus dá testemunho, e nós sabemos que o que Deus quer de cada um de nós é uma vida santa, é uma vida que agrada a Ele, se desviando do mal, fechando todas as brechas para o adversário não atingir a sua vida, que a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, a cada dia possa crescer, a cada dia você possa vencer, e a cada dia você venha estar fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Veja só, por conseguinte, não deve a tentação ser considerada pelo crente como se fora uma oportunidade para pecar. É uma oportunidade para que nos tornemos ainda mais santos. Então, é uma oportunidade para nós sermos ainda mais santos. Ah, pastor, eu não resisti à tentação, né?
eu não resisti, não suportei, caí, fracassei. Estava conversando um dia com um rapaz que esteve conosco. Ele, rapaz, eu não resisti, fracassei e agora estou nessa situação. Eu disse, falta de conselho não foi. Porque o melhor amigo e irmão é aquele que dá o conselho para o bem. E observamos que a palavra do Senhor manda nós fugir da tentação, das paixões, né? Fugir. Fuja, se esconda em Cristo, se aproxime de Deus. Se você está se sentindo fraco, sem força, então Cristo é a tua força, o Espírito Santo te fortalece, o Espírito Santo te ajuda. Então é preciso se aproximar de Cristo para vencer as tentações e ter uma vida santa. É uma oportunidade para que nos tornemos ainda mais santos. Como ser santo se não resistir às tentações? Como ser santo se não resistir aos desejos da carne? Como ser santo se fazer a vontade da carne? Para ser santo tem que ir na contramão. Os desejos, as vontades carnais estão dizendo, vai por aqui. Mas a palavra de Deus e o Espírito de Deus está dizendo, é por aqui. O caminho da santidade é na contramão do mundo. Aleluia. O mundo está olhando para você, ele vê em você o brilho de Cristo, ele vê em você a presença de Deus, ele vê em você a santidade de Deus. Por quê? Deus é santo. E é preciso nós buscarmos a santidade. Aleluia. O que é que a palavra do Senhor diz, a carta aos Hebreus? Seguir a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. São esses três elementos importantes, né? É seguir a paz com todos, esses dois elementos, e a santificação, para poder ver a Deus. Mas para eu ter uma vida de santificação, eu tenho que fugir da tentação, fugir do pecado e me esconder em Cristo e ter uma vida que agrada ao Senhor. Veja só como vencer a tentação, orando e vigiando. Sem oração e sem vigilância, não há possibilidade do crente vencer. Quando você vê o crente dizer, pastor, eu estou fraquinho, não está orando. Porque existe a fraqueza física e existe a fraqueza espiritual. Quando a fraqueza é física, é porque está orando muito e está jejuando também demais, né? Mas quando está dizendo, pastor, estou fraco, espiritual, não está orando, não está jejuando, não está se consagrando para agradar a Deus. Então, para vencer as tentações, é preciso orar e vigiar, estar vigilante, aleluia. Advertência do próprio Cristo, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é forte. É forte ou é fraca? É fraca. A carne é fraca. Então, o maior inimigo, o seu maior inimigo, o meu maior inimigo, não é o seu irmão ou aquele que diz que não gosta de você, e muitas vezes também nem o diabo, é a sua própria carne,
É por isso que a palavra do Senhor está dizendo: orai e vigiai, ou vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí a pessoa não ora, não vigia, aí joga toda a culpa no diabo. Aí o diabo diz: nem lá fui mexer com ele ou com ela. Não está orando, não está vigiando, a carne está dominando ele. Aí, as oportunidades de tentação, aí ele tem a oportunidade de pecar, de cair da graça, de perder a comunhão com Deus. Aí depois diz: eu não sei o que aconteceu comigo. Sabe? Porque não estava vigiando, não estava orando, não estava meditando na palavra de Deus, não estava buscando ao Senhor, deixou a carne fraca lhe dominar. Mas aquele que ora, aquele que vigia, ele é forte no espírito para vencer todas as tentações. Ele é forte no espírito para suportar as tentações e glorificar o nome do Senhor. Como vencer a tentação? Não dando lugar ao diabo. Não dando lugar ao diabo. Tem muitas pessoas, irmãos, que dão lugar ao diabo. Vocês sabiam disso? Dá lugar ao diabo. E a palavra do Senhor, ela nos diz que não devemos dar lugar ao diabo. Não dando lugar ao diabo. Em sua epístola aos Efésios, admoesta o apóstolo Paulo: não des lugar ao diabo. Efésios 4, 27, o que vem a significar esta admoestação? Nós vamos ver aqui que dar lugar ao diabo é permitir que ele tenha liberdade para semear atitudes erradas em nosso espírito. Vocês sabiam que muitas pessoas dão lugar ao diabo, e às vezes é da igreja, está na igreja, sobe no altar, canta, prega, Mas pastor, existe isso? Quem era Pedro? Pedro, um dos discípulos de Jesus, e quando Jesus vai ali com ele, ele rapidinho dá lugar ao diabo. Só que Jesus diz: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Então, como vencer a tentação é não dar lugar ao diabo. E o que mais, pastor? Andando em espírito e não cumprindo as concupiscências da carne. Veja só, aos irmãos da Galácia, escreveu Paulo: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Quem anda no Espírito Santo não cumpre a concupiscência da carne, e não as cumprindo, como haverá de ser as tentações, como haverá de ceder às tentações. Então, aqueles que não cumprem a vontade da carne, ele não cede às tentações, porque ele anda em espírito. Quando o crente está na carne, anda na carne, pisa no pé dele, pisa no pé dele, que ele já quer brigar, irmãos. Está vendo o meu pé? Não, o de baixo é meu. Se levanta, é aquela pessoa iracunda, é aquela pessoa irada, revoltada, qualquer coisa para ele quer brigar, é que anda na carne, aí não quer mais vir à igreja, não quer mais fazer parte do ministério de louvor, não quer mais
está na frente de uma oração, porque acha que tem que ser do jeito dele, mas quem anda no Espírito, ele é manso, ele é submisso, ele procura fazer a vontade de Deus e vive em obediência. Aleluia. Como vencer a tentação? Guardando a palavra de Deus. Guardando a palavra de Deus. Para vencer a tentação, tem que guardar a palavra de Deus. Sem esses requisitos na vida cristã, para vencer a tentação e agradar a Deus, nós temos que estar orando e vigiando, não dando lugar ao diabo, andando em espírito e guardar a palavra de Deus no coração. Eu já falei aqui, o salmista demonstrando quão temente era ao Senhor, confessou-lhe: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Em seu comentário do Saltério Hebraico, Charles Spurgeon assim interpreta este versículo: a palavra de Deus deve ser compreendida e retida no coração. Ela tem de ocupar nossas afeições e entendimento. Nossa mente demanda ser impregnada pela palavra de Deus. Somente assim não haveremos de pecar contra Ele. Então, é aí. Quando nós vamos lá para o Salmo 1, eu gosto muito do Salmo 1, isso é para a vida do cristão que vence as tentações e procura agradar a Deus. O Salmo 1, o que diz lá? Bem-aventurado o varão que não anda segundo, e o que mais? 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. E o que mais? Mas ante o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Ele é comparado como a árvore plantada junto ao ribeiro, que no seu devido tempo dá os seus frutos. Assim é o cristão, é o crente que vence as tentações e que procura agradar a Deus. Ele não está na roda dos escarnecedores, não anda no caminho dos pecadores, não se assenta com os escarnecedores, mas o seu prazer está na lei de Deus. Ele procura agradar a Deus, ele procura ter uma vida santa. Agora, isso não quer dizer que você não pode ir lá falar para os escarnecedores que eles precisam se arrepender e entregar sua vida para Cristo. Isso não quer dizer que você não pode ir até o pecador e dizer para ele: olha, você precisa se arrepender dos seus pecados e se render ao Cristo que morreu na cruz. Agora você precisa fazer a diferença no mundo em que nós vivemos. Vencendo as tentações, uma vida santa, irrepreensível, que agrada a Deus, uma vida santificada. Agora saiba de uma coisa, que nós como cristãos vamos passar por momentos difíceis, provações, lutas, perseguições. Tudo isso vem para nos fortalecer,
para nos dar a oportunidade de ter uma vida mais santa, uma vida mais agradável diante do Senhor. Aí o Senhor, Ele bem diz da sua palavra: bem-aventurado quando sois provado, tentado e perseguido por minha causa, mas alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no reino dos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, antes de nós, vieram os profetas, mas eles foram tentados, eles foram provados, foram perseguidos, caluniados, mas eles não negaram a sua fé, eles permaneceram na presença de Deus. Eles lutaram contra o pecado, eles lutaram contra o adversário, contra o diabo, mas eles crucificaram a sua carne para agradar a Deus, para exaltar a Deus. E quando as pessoas olhavam para eles, aquele homem é um verdadeiro homem de Deus, é a verdadeira mulher de Deus. Quando a mulher, o crente, ele coloca a sua vida no altar de Deus, as lutas, as provações, tentações vêm, mas eles vencem, porque Cristo é quem ajuda, é quem dá vitória. Quando eu me lembro de um pastor, amigo, e que eu gosto muito dele, ele falava da sua juventude, e que ele ainda noivo, ele foi trabalhar em outro estado, e já como presbítero, um obreiro, foi consagrado cedo, e lá veio a tentação, e ele disse que quando a tentação veio, ele clamou pelo sangue de Jesus. Veja só a intimidade do crente, e que tem vontade de morar no céu. Pastor, mas tem crente que não tem vontade de morar no céu? Você pode até perguntar assim, né? Porque o crente que tem vontade de morar no céu é aquele, irmãos, que está orando, vigiando e resistindo às tentações. Porque tem muitos que carregam a Bíblia e pregam, cantam, mas a mente dele, a sua mente não está no céu. Tem esse momento de cantar, adorar ou andar com a palavra de Deus para, posso dizer assim, transparecer, ou seja, imitar alguém, ou imitar os verdadeiros crentes. Porque um dia eu me deparei com a senhora já até de idade, ela disse: olha, eu há muito tempo sou crente, eu tenho a Bíblia, mas o que o senhor falou hoje aqui me chamou a atenção. Eu não pensava no céu, eu achava que isso era só um meio de passar tempo na igreja, mas a partir de hoje eu vou levar a sério a vida cristã. Eu quero uma vida transformada, uma vida nova, uma vida que agrade a Deus, uma vida santificada. E aquela mulher, a partir daquele dia, a vida dela mudou. Era uma mulher que já não ia na oração, não ia no círculo de oração, não ia na igreja, já passou a querer ficar na porta da igreja, na oração de 5 da manhã, na oração de meio-dia, na oração das 6 da tarde. Ela estava lá dizendo: eu quero Deus, eu quero ir para o céu, eu quero morar no céu, eu quero viver para Deus. Então o verdadeiro crente que
está vencendo as tentações, está vencendo o pecado, a visão dele é o céu. Ele diz: eu quero o céu, eu venço o pecado por causa do céu, eu resisto o diabo por causa do céu, eu venço as tentações por causa do céu. O desejo dele é o céu, tudo para ele é o céu. E quem é que está no céu? É Deus. E o Deus que está no céu, ele é santo, e para estar diante dele tem que ser santo. Jesus disse: sede santo, porque o vosso Pai celestial é santo. Então temos que lutar a cada dia zelar pela nossa vida espiritual, zelar pela nossa intimidade e comunhão com Deus. Não importe se alguém fale bem ou mal de você, você tem que ter a convicção de quem você é, quem você serve, quem você está seguindo. É isto que nós temos que ter na mente, porque não pense que você vai ser amado e abraçado por todo mundo por ser cristão, por ser crente. Muitas vezes até dentro da sua casa, da sua família, você é odiado pelo irmão, ou muitas vezes o inimigo pode colocar na sua mente que o seu pai e sua mãe não gostam de você, porque o diabo é perito para isso. Mas saiba de uma coisa: peça ao Senhor para que te dê a mente de Cristo. Pense só naquilo que é bom, e o que é bom vem do céu, o dom perfeito vem dele, aleluia. O que é que Tiago está dizendo aqui? Aleluia. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Vença as tentações e agrade a Deus. Lute pela sua vida de santidade, comunhão com Deus. Não importa se está sofrendo, se está passando luta, se está sendo tentado, mas saiba de uma coisa: tenha a convicção de que Deus, você está agradando a Deus, você está adorando a Deus, Deus também está se agradando de você por causa da sua sinceridade e compromisso com Ele, aleluia. Isto é importante na vida do crente, olhar para Deus, não olhar para as circunstâncias, olhar para o Senhor e saber que Ele está na sua vida. Glória a Deus. Se as tentações são fortes, temos abundantes promessas divinas de que nos asseguram, podemos resisti-las com a palavra de Deus. Veja quão consoladoras são as palavras do autor da Epístola aos Hebreus, porque naquilo que, mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. E estas de Pedro: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Porque, conseguinte, mantenhamos sempre a disciplina da vida cristã, evitando o pecado que tão de perto nos rodeia. Então saiba de uma coisa, que o Senhor é poderoso para nos livrar de todas as tentações, quando nós nele confiamos e guardamos a sua palavra no nosso coração. Amém, igreja? Recebam esta palavra, vencendo a tentação, ou vencendo as tentações e agradando a Deus. Agradar ao Senhor é algo extraordinário. Agradar a Deus
olha para a Bíblia, você vê pessoas que preferiram ser jogados dentro da fornalha, mas agradaram a Deus. Aquilo foi tentação. Aquilo ali era tentação ou não era? Para negar o seu Deus, adorar uma estátua, mas eles preferiram o quê? A fornalha de fogo. Daniel, só porque estava orando, fizeram aquele propósito, a tentação, vamos parar, vamos fazer Daniel parar de orar, 30 dias aí, tem que fazer petição somente a Deus. Quando Daniel soube, ele disse, não, vou continuar meu propósito, eu não fico sem orar, sem conversar com Deus. Então muitas vezes o diabo, ele cria as suas estratégias para querer nos parar, mas aquele que confia no Senhor, ele não para, ele não desiste, ele não desanima, ele não recua, mas ele avança dizendo, quem está comigo é maior, quem está comigo é quem me dá vitória, aleluia. Que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos, e o nosso segundo vice